Oi, boa tarde. Esse aqui é o exercício 12 do capítulo 7 de Física 2, o exercício proposto. Na figura tem aqui um campo magnético, esse campo magnético é uniforme. O campo magnético ser uniforme serve para dizer que a força magnética vai ter sempre o mesmo módulo. E aí, dentro desse campo, na região desse campo, vai ser colocada uma agulha magnética, ou seja, um pequeno ímãzinho, e vai ser colocado inicialmente na situação A, depois na situação B e por último na situação C. E aí ele pede para a gente julgar as afirmações se elas são corretas ou se elas estão erradas. A primeira afirmação, ela já é correta. Ele está dizendo que as linhas de indução de campo são orientadas da esquerda para a direita. As linhas de campo, elas saem do norte e entram no sul. Então, sim, vai estar orientado da esquerda para a direita. Agora, para saber se as agulhas estão em equilíbrio. Para um corpo estar em equilíbrio, precisa acontecer duas coisas. Uma é que o somatório das forças que atuam sobre esse corpo tem que ser zero. Ou seja, a força resultante que atua nesse corpo tem que ser zero. E a outra coisa que tem que acontecer é que o somatório dos torques ou dos momentos nesse corpo também tem que ser zero. Ou seja, esse corpo não pode estar com vontade de girar. Vamos então olhar cada uma das situações. Aqui a primeira situação, situação A, vou reproduzir a agulha aqui embaixo. Tá aqui o sul da agulha, tá aqui o norte da agulha. Esse norte aqui do campo magnético vai repelir esse norte da agulha. Então vai ter uma força, deixa eu só trocar aqui a caneta, vai ter uma força repelindo esse norte. Por outro lado, esse norte vai atrair esse sul. E como o campo magnético ele é uniforme, essas duas forças têm o mesmo módulo. Então, se a gente faz o somatório das forças que estão agindo nessa agulha, o somatório das forças dá zero, porque são duas forças de mesmo módulo, mesma direção e sentido oposto. Porém, essa agulha, ela vai girar. Se eu colocar um corpo nessa situação, esse corpo gira. Você pode comprovar colocando um lápis ou uma caneta na vertical, empurrando uma ponta para a direita e outra ponta para a esquerda. Se você aplicar a mesma força nos dois pontos, ou uma força parecida nos dois pontos, você vai ver que esse corpo vai girar no sentido horário. Esse norte tende a vir para cá e esse sul tende a vir para cá. O que até faz sentido, né? Esse sul vai se aproximar desse norte e esse norte vai ser repelido pelo norte magnético, pelo norte do campo, e vai se aproximar do sul. Então, o somatório dos torques ou dos momentos aqui não é zero. Essa agulha tem vontade de girar. E aí, se essa agulha vai girar, é porque ela não está em equilíbrio. Então, a primeira era verdadeira, né? Era correta. A segunda é falsa, essa agulha não está em equilíbrio na posição A. Vamos agora analisar a posição B e a posição C. Vou começar com a posição B. Vou desenhar aqui a agulha, né? Tá aqui o norte dessa agulha. Deixa eu diminuir a caneta e trocar a cor. Tá aqui o sul dessa agulha. E aí, o que está acontecendo? Esse sul está sendo atraído pelo norte do campo e o norte está sendo atraído pelo sul do campo. Essas duas forças têm o mesmo módulo, porque é um campo uniforme. Então, o somatório das forças que estão atuando aqui na agulha é zero. Já é um bom sinal. Agora, o somatório dos torques. Essas duas forças, olha, elas passam pelo eixo de simetria, pelo centro da agulha. Quando isso acontece, os torques que essas forças fazem, os momentos angulares que essas forças fazem, é zero. Aqui o somatório dos momentos ou dos torques é zero, sim. Então, essa agulha está em equilíbrio. Para comprovar que a soma desses torques é zero e que essa agulha nessa situação não está com vontade de girar, você pode de novo usar um lápis ou uma caneta, coloca aí na horizontal em cima da mesa
E aí, puxa uma ponta para fora, puxa outra ponta para fora, com forças iguais, e aí você vai ver que o seu lápis vai ficar paradinho, não vai girar. E aí você tem como comprovar que essas duas situações aqui são análogas, que esse torque aqui é zero, que esse somatório dos torques é zero. Então, a gente já sabe que na posição B, essa agulha está em equilíbrio. Então, até aqui é verdade. Opa, não, essa aqui, a 2 é falso, desculpa. A gente está na 3. Então, até aqui é verdade. Agora, vamos ver se esse equilíbrio, se ele é estável ou se ele não é estável. Para o equilíbrio ser estável, quando a gente perturba o corpo, quando a gente muda um pouquinho a posição desse corpo, ele volta para a mesma posição onde ele estava antes. E se o equilíbrio for instável, quando a gente perturba um pouco esse corpo, quando a gente muda um pouco a posição desse corpo, ele não volta para a posição que ele estava antes. Então, vou colocar aqui de novo a nossa agulha, conforme ela estava na posição B. Só que eu vou dar uma inclinadinha nela, eu vou girar ela um pouquinho. Vou inclinar ela para baixo, mas se você quisesse inclinar para cima, podia também. Então, esse sul aqui eu vou inclinar um pouquinho para baixo e, por consequência, esse norte vai ficar um pouquinho inclinado para cima. O que vai acontecer? De novo, esse sul, olha, vai ser atraído pelo norte do campo magnético e esse norte vai ser atraído pelo sul do campo magnético. Agora, ó, essas forças, elas não estão mais passando pelo centro da agulha nem pelo eixo de simetria da agulha. Então, agora essas forças, elas vão gerar um torque. Essa força aqui vai querer girar a agulha para cá e essa força aqui vai querer girar a agulha para cá. Então, ambas as forças estão querendo girar a agulha no sentido horário, no sentido de trazer esse norte de volta para cá, para o meio, e levar esse sul de volta para cá, para o meio. Então, se eu perturbo essa agulha, se eu mexo ela de posição, as forças magnéticas vão fazer com que essa agulha volte para a mesma posição que ela estava. Você pode comprovar isso pegando um lápis de novo, ou uma caneta, coloca nessa posição. Faz aqui uma força horizontal para a direita, aqui uma força horizontal para a esquerda. Você vai ver que esse lápis vai girar, exceto se ele escorregar em cima da mesa, né? Esse lápis vai girar no sentido horário até ficar alinhado na horizontal. Então, como estava em equilíbrio, perturbei o corpo, ele tende a voltar para a mesma posição, esse equilíbrio é um equilíbrio estável. Vamos agora ver o caso da posição C. Então, a afirmação 3, ela é verdade, esse equilíbrio realmente é um equilíbrio estável. Vamos ver o caso da afirmação C. Vou subir aqui de novo. Olha só, a agulha na posição C está exatamente o simétrico que ela estava na posição B. Então, se a posição B era um equilíbrio estável, provavelmente na C vai ser um equilíbrio instável. Mas vamos realmente fazer aqui as forças que estão agindo. Eu vou desenhar aqui do lado para poder ficar mais perto do enunciado. Tá aqui o norte da nossa agulha, o sul da agulha. Esse norte, ele está sendo repelido pelo norte do campo magnético. Então, tem uma força aqui nesse sentido, agindo na agulha. E o sul vai estar sendo repelido pelo sul do campo magnético. Essas duas forças têm o mesmo módulo porque o campo é uniforme. Então, o somatório das forças que estão agindo na agulha é zero. Vamos ver agora o que acontece com o somatório dos torques ou dos momentos. Essas duas forças, elas estão passando, ó, essa aqui e essa aqui. Elas estão passando pelo centro da agulha, elas estão passando pelo eixo de simetria da agulha. Quando isso acontece, essas forças não têm braço para girar o corpo, então cada um desses torques é zero, e quando eu somo dois torques que é zero, essa somatória vai dar zero. Então, essa agulha na posição C, ela está em equilíbrio sim. Essa parte é verdade.
E aí, para comprovar que esse torque é zero, pode colocar aí seu lápis ou sua caneta na posição horizontal e empurrar para dentro cada uma das pontas desse lápis. Você vai ver que seu lápis vai ficar paradinho, não vai se mexer, não vai girar. Isso quer dizer que está em equilíbrio. E aí, para saber se esse equilíbrio é estável ou instável, vamos perturbar essa agulha, vamos mexê-la um pouquinho. Vou inclinar ela, vou dar uma inclinadinha nesse norte para baixo. Vou dar uma inclinadinha, e aí, por consequência, esse sul vai dar uma inclinadinha para cima. E aí, se a agulha voltar para a mesma posição, é porque esse equilíbrio era estável. Se a agulha for para uma nova posição, é porque esse equilíbrio era instável. Então, esse norte aqui, ó, da bússola, ele vai ser repelido por esse norte, esse sul da bússola vai ser repelido por esse sul magnético. O somatório das forças continua zero, só que agora essas forças não passam mais no centro da agulha, nem no eixo de simetria, então essas forças vão ter torque. Essa força aqui vai querer girar a agulha para cá, e essa força aqui do sul vai querer girar essa agulha para cá. Ou seja, esse norte vai ser levado em direção ao sul magnético, e esse sul, conforme ele gira, vai ser levado na direção desse norte magnético. Então, essa agulha vai girar, e vai girar no sentido contrário a se aproximar disso aqui. Ela vai girar até ficar nessa posição que ela estava aqui na B. Então, como a agulha ao girar, ela não volta para a posição que ela estava, esse equilíbrio é instável. A agulha não tende a voltar para essa posição de equilíbrio, ela vai para uma outra posição de equilíbrio, por isso esse equilíbrio é instável. Para se certificar disso, pega o lápis ou a caneta, puxa essa ponta para cá, puxa essa ponta para cá. Você vai ver que seu lápis ou sua caneta vai girar nesse sentido, que é no mesmo sentido que eu disse que vai girar aqui a nossa agulha. E girando nesse sentido, o que vai acontecer com a agulha? O norte vai vir para cá, que é a posição de equilíbrio, o sul vai vir para cá. E aí ela vai ficar exatamente na mesma posição que ela estava no caso B. Ela não volta para a posição que ela foi colocada aqui nessa posição C. Como ela não volta, equilíbrio instável. Então, o que foi afirmado aqui é verdade. A afirmação 4, ela também é verdade. Então, são corretas as afirmações 1, 3 e 4. Mas já fica aqui uma dica. Para um ímã, para uma agulha, para uma bússola, tá numa posição de equilíbrio, esse item, esse corpo tem que estar alinhado com as linhas de campo magnético. Uma agulha, uma bússola, um ímã que está alinhado com as linhas de campo magnético vai estar em equilíbrio. E aí, se o norte e o sul desse corpo, dessa agulha, dessa bússola, estiver apontando para onde deveria apontar, vai ser equilíbrio estável. Se não estiver apontando para onde deveria apontar, vai ser equilíbrio instável, né? Que aí já fica um jeito de resolver, um resumo para